A gente abre a edição de hoje atendendo ao pedido dos moradores do Alto do Mandu, na zona norte do Recife. Eles mandaram mensagens para o WhatsApp da TV Globo, chamando a nossa equipe para mostrar a dificuldade que estão enfrentando para pegar o ônibus. O Matheus Sampaio foi para lá, conferir de perto. O que é que você já percebeu por aí, Matheus? Olha, reclamação tem muita, viu, Pedro? A gente chegou umas 5h30 e de 5h30 para cá são quase 6h13, só passou um ônibus, né? De acordo com os moradores com quem eu estava conversando por aqui, esse ônibus muitas vezes é o único que passa no dia. Se não é o único que passa, né? Demora muito, mais de 1 hora, uma dificuldade muito grande. Só para situar vocês, a gente está na rua 4 de Março, no Alto do Mandu, na zona norte do Recife. Para o meu lado direito, a descida vai para a Avenida Norte. E para o meu lado esquerdo, inclusive quando a gente chegou, já tinha muita gente passando por aqui dizendo: eu vou para o Alto Santa Isabel, porque senão aqui não tem ônibus, não passa e quando passa demora, né? Eliabe, vamos conversar aqui rapidinho com o Maurício. Qual é o teu sobrenome, Maurício? Maurício José. Maurício José, me conte aí que a gente veio para cá por causa da reclamação dos moradores. Como é que está a situação? Bom dia. Bom dia. Desde o começo da pandemia, né, que surgiu essa ideia, não sei de quem foi, dos ônibus ficarem lá embaixo. Né? A gente juntou aqui junto com a gente, junto com um grupo que a gente tem, chama-se Agarra Agarra, e resolvemos fazer essa denúncia para ver se melhora aí a situação, né? Que aqui tem muito idoso, né? Pessoas com deficiência física e horrível descer lá embaixo na Avenida Norte para pegar esse ônibus, né? Certo. Mas tá lá parado ou não tá? Porque a informação que os moradores passaram é que quando tem, é um ônibus que vai e demora ou não vem. Sobe um ônibus essa hora e não sobe mais não. E passou a subir de uma denúncia que a gente fez a semana passada. Wendel, você está representando os moradores aqui do Alto Mandu, é isso? Exatamente. Bom dia para você. Me explica aí que documento é esse. Isso aqui é uma abaixo-assinado que nós montamos semana passada. Conseguimos com 1h30 mais de 400 assinaturas. Né? E aí protocolamos na Grande Recife e protocolamos solicitando também a CTTU o reordenamento do trânsito. A gente está com o reordenamento do trânsito. Mas esse reordenamento do trânsito foi por causa da quantidade de carro aqui também, não? Isso, exatamente. Exatamente. A quantidade de carro, a gente tem uma padaria aqui que o proprietário coloca um caminhãozinho ali, vocês podem até olhar que ele está parado ali, e impossibilita a passagem do ônibus. E aí a Transcol Pedrosa usa isso como artifício também, porque já tentaram tirar outra vez essa linha daqui. Então, a guerra é moradores que precisam do ônibus e pedem para ficar uma linha mais de 40 anos, e a Pedrosa, quando assumiu a Transcol, né, fez a junção das duas empresas, tentou várias vezes retirar essa linha daqui. Então, esse não é o primeiro movimento que se faz a favor de manter a linha Alto do Mandu. Certo. Teu nome, desculpa? Wendel. Wendel. Deixa eu conversar aqui com dona Bernadette, que a sua irmã saiu agora há pouco, dona Antônia, saiu para uma reunião que ela estava conversando comigo, pegou esse possivelmente o único ônibus, né? O único que tem. E como é para a senhora, assim, precisar sair daqui, ter que fazer alguma coisa, a senhora tem uma outra opção, aplicativo, táxi, como é que a senhora faz? Não tenho táxi não, tem que descer ou para a Avenida Norte ou para o Alto Santa Isabel. E mais doente, subindo manquejando, que eu tenho problema de artrose, os meus joelhos são inchados, então minhas mãos são tudo inchadas. Assim. Aí subo me arrastando. Meu Deus. E sem ter ônibus suficiente para todo mundo. Para todo mundo. Aí, além disso, a gente ainda espera 1 hora para vir um ônibus, para a gente ir, para voltar, a mesma coisa. A gente sai de manhã, quando chega meio-dia. E quando a senhora pega o ônibus, assim, quando pega, né? No caminho, como é que a senhora vê? O ônibus vai enchendo, é vazio, dá para sentar? Quando é mais tarde, dá para sentar. E quando é mais cedo, essa hora assim, vai cheio. E os moços tomam o lugar dos idosos e a gente vai em pé. Pedro Lins está lá no estúdio, quer participar dessa conversa com vocês, pode perguntar, Pedro. Não, Matheus, eu queria saber deles, dos moradores, se os ônibus subiam antes e deixaram de subir por causa da pandemia, se essa modificação eles percebem durante a pandemia. Tá. Pedro está perguntando o seguinte: os ônibus subiam antes, que foi o que você estava dizendo, né, Wanda?
Wendel? Subiam antes e mudou depois da pandemia? O que foi? Qual foi? Quando bateu a pandemia, aí tiraram tudo. Mas tinha antes da pandemia? Antes tinha. Ficava tudo aqui. Era? Era assim, agora, quantos que a senhora lembra que tinha? Uns 5 ônibus. E era? Era. Agora, com essa dificuldade dos carros. Mas mesmo com a dificuldade dos carros, tinha? Tinha o ônibus. Com a dificuldade do carro, tinha. E agora, com aquele caminhão ali, piorou. Por isso que o Wendel mostrou o abaixo-assinado que foi feito, né, Wendel? Isso. Com relação ao Grande Recife, pedindo a volta dos ônibus. Exatamente. Porque com a retirada dos ônibus, a gente tem aqui uma comunidade mais idosa. O Alto Mandu é uma comunidade mais idosa. E aí são pessoas que necessitam do ônibus para ir aqui ao Hermínio de Moraes, que a pé... A policlínica. Exatamente. A pé é cerca de 1 quilômetro. Né? E quando você depende de um ônibus para ir na Avenida Norte, mais 1 quilômetro, com as ruas todas sem um asfalto decente. Então a gente tem uma idosa, a gente tem uma mãe com filho de colo, né? A gente tem deficientes aqui, a gente tem cadeirantes. Então, assim, dificulta para todo mundo. O Alto do Mandu precisa da volta do ônibus. Tá bom. Obrigado, viu, Wendel? E a gente vai continuar mostrando as reclamações dos moradores do Alto do Mandu daqui a pouco, quando você me chamar de novo. Pedro, até já. Tá certo, Matheus. Daqui a pouco então a gente volta a conversar com você, junto aí com os moradores do Alto do Mandu, na zona norte do Recife. Às 6h17, vamos circular pelo trânsito. A Globo Moto está passando neste momento pela BR-101 Norte, em Abreu e Lima. O trânsito no sentido paulista, a gente chama a atenção do motorista para a pista que está molhada. Hoje vai ser um dia nublado, com chuva que vai e volta, de acordo com o clima-tempo. Hoje o Bom Dia está acompanhando a situação de moradores que precisam pegar ônibus no Alto do Mandu, na zona norte do Recife. Desde cedo que o Matheus Sampaio está por lá, junto com os passageiros. Ô Matheus, como é que é o intervalo de um ônibus e outro? E o pessoal tem percebido que a quantidade de passageiros tem aumentado? Olha, Pedro, sobre o intervalo, faz quase 40 minutos que não passa um ônibus, né? Porque a gente registrou o que passou aqui, que pegou poucos passageiros por volta das 6h15, né? São quase 6h40, 6h50, quase 40 minutos que não passa um ônibus. E de acordo com os moradores, não vai passar. A gente vai ficar por aqui, né, aguardando e acompanhando a situação. E a situação de passageiros só aumenta quando o ônibus sai por aqui e vai pela rua Mandacaru, depois vai para a Avenida Norte e vai aumentando. Mas como, de acordo com os passageiros, com os moradores, só tem um ônibus, essa é uma consequência normal, né? Pela situação de só ter um ônibus passando por aqui agora. Só que desde que a gente chegou, Pedro, não tem somente a situação, somente não, né? Porque já é uma situação muito complicada. A situação do ônibus. Falta de segurança também. Valdo Silva trabalha com limão, mamão, é feirante no Alto do Mandu e vai para a Ceasa e volta de madrugada. O que foi que já aconteceu com você, Evaldo? Bom dia. Infelizmente, essa semana eu vinha da Ceasa, era 3h40 da manhã. 2 indivíduos numa moto me pegou, me roubou e me deu uma pisa. Aqui, vindo de Casa Forte, sentido Casa Forte, Alto do Mandu. Subindo pro Alto do Mandu. Subindo pro Alto do Mandu. Era que horas isso? Era 4h40, mais ou menos. Ele me levou meu dinheiro e ainda deu umas pancadas em mim com um cabo de vassoura e com a faca aqui nas minhas costas. Nossa. Ai. E aí os 2 indivíduos, acho que estavam muito doidos, desceram na moto, pronto. E isso é direto, constante aqui no Alto do Mandu. Todo dia, já que não tem ônibus, os pessoal desce lá para baixo para pegar ônibus, os ladrão rouba. De moto, só é moto. Qual é a hora pior assim para você? 5h30, 6 horas, é as horas que os pessoal tá indo trabalhar e só assaltando. Aqui mesmo essa semana já assaltaram umas 4 vezes já. Quem? Assaltaram quem? Pessoal houve 4 assaltos. 4 assaltos. À noite, como é que fica a situação assim? É hora constante, distante. A turma assaltando, maior caso sério aqui no Alto do Mandu. Inclusive, obrigado, viu, Evaldo, pelo seu depoimento aí. Eliabe, vamos mostrar, em frente à casa das pessoas, essa é a casa de dona Elizabeth, que estava conversando com a gente, que ela falou a respeito da falta do ônibus. O pessoal, com câmera de segurança, tem que instalar, porque a moradora dessa casa, são várias pessoas que vivem nesse imóvel, disseram que vira e mexe, tem assaltantes escondendo
ao lado da casa. Vamos andar mais para cá, Elia, para a gente mostrar, ó, porque não só tem uma não. Chega aqui, ó. É uma câmera, tem outra na esquina. Vou pedir licença aqui para vocês, viu? E quando dobra, uma, duas, Eliabe, aqui, ó. Em cima do aparelho de ar-condicionado tem mais uma e tem outra. 4 câmeras, para ver se pelo menos intimida, né? Os bandidos a assaltarem por essa área, de repente pegar essas imagens aí, passar para a polícia para ajudar a identificar quem está fazendo a arruaça no Alto do Mandu. Para completar, como se já não bastassem, falta de ônibus, falta de segurança, carro estacionado que os ônibus do Alto do Mandu não conseguem chegar, o povo também está sem água. De acordo com os moradores aqui do Alto do Mandu, deixa eu falar com a senhora, chega aqui, vem aqui. Venha mais gente para a gente ter outras opiniões também. Como é o nome da senhora que a senhora estava falando? Fátima. Dona Fátima. Ela disse aqui que na rua 4 de março chega água um dia e falta quantos? De 3 a 5 dias. De 3 a 5 dias. Sem água. Tem uma rua aqui chamada Gameta. A rua Cametá, ela tem água todos os dias. E o que é que justifica isso? Infelizmente não sabemos. E a rua descendo também, assim que desce à direita, também é a mesma coisa. É 4, 5 dias com água. Vocês já fizeram reclamação para a Compesa? Sim, já fomos até na Compesa. Tem protocolo, tem tudo? Tem sim, A gente protocolo, Tem tudo. É o papelzinho com aquele número. Anote isso aqui, esse número. Sim, eles dão, aí dizem que vão fazer reparos, né? Que a bomba está quebrada, a bomba está quebrada, sempre a bomba se quebra. Mas as contas chegam todo mês. Todo mês. Todo mês. E fora isso, tem que sair junto. Fora isso, ainda tem que comprar reservatório para quando a água chega, botar logo. Sim. Tem um nome ali que tem um reservatório que os povos estão pedindo para encher as caixas. Né? E dentro de casa, tonel, bacia, balde. Balde é tudo cheio. Tudo cheio. Que situação, hein? Né? A gente não deixa nada seco. Quando chega tem que aproveitar logo, porque senão... nas carreiras. Tem que fazer tudo num dia só nas carreiras. Ó, tá vendo? Chegou ontem, já não tem mais água. Chegou ontem, que horas? Como é o nome da senhora? Luzinete, José dos Santos. Dona Luzinete, chegou ontem. Chegou ontem, já foi. O que a senhora conseguiu juntar água? Juntei. Juntei. Qual a avaliação da senhora, assim, para essa situação que vocês estão passando aqui no Alto do Mandu? Gente que precisa de água para tomar banho, lavar as coisas. É difícil, né? Fica a situação difícil. A turma aí já foi, já bateram lá, já tocaram fogo. Fizeram a maior baixaria lá, mas não tem jeito. Que tristeza. Isso é todo mundo, né? Gente com criança novinha, idosos, cadeirantes, todo mundo precisando de água para fazer um monte de coisa. Às vezes eu dou água, o povo daqui da rua. Como é? Eu dou. Da sua água? Da minha água. Tá vendo? Até mesmo faltando, a senhora ajudando o pessoal. Eu tenho uma caixinha na frente de casa e eu dou balde de água pro povo. Minha nossa. Tá bom, muito obrigado, dona Luzinete. E a gente vai atrás, né, dessas respostas. Aí a nossa produção está entrando em contato com quem é responsável por dizer o que é que vai acontecer com os moradores aqui do Alto do Mandu. E a gente conseguindo, assim que essas respostas forem chegando, Pedro, a gente vai passando aqui ao vivo. Volto contigo. É um bairro sem ônibus, sem transporte, sem água, sem segurança, difícil, né? Deixa eu lembrar aqui para as autoridades que a população que mora no Alto do Mandu, de acordo com o site da Prefeitura do Recife, é de 4.655 habitantes, ou seja, muita gente que precisa de atenção. A gente vai em busca, então, dessas respostas e, claro, traz para você ainda na edição de hoje. A gente vai seguir falando do transporte público. Vamos chamar o Matheus Sampaio, que está na zona norte do Recife, para mostrar a situação de quem depende de ônibus por lá. Matheus, que continua no bairro do Alto do Mandu, Matheus. Pedro, esse foi o ônibus que a gente registrou passando por aqui às 6h15 da manhã. Faz 1h20 que ele foi e voltou. Eu estava conversando com o motorista, ele preferiu não gravar a entrevista, e ele disse o seguinte: no final das contas, esse ônibus não tem muita gente, porque os passageiros do Alto do Mandu e que moram por aqui nessa redondeza preferem descer para pegar Alto Santa Isabel, que tem mais oferta de ônibus. A quantidade é muito maior. E aí ele estava falando, inclusive, porque o trajeto é tão cansativo, tem tanta volta, que se eu for dizer o trajeto todinho, acaba o jornal, acaba o Bom Dia Pernambuco. Recebemos resposta, inclusive os moradores estão aqui, eu vou pedir até para o pessoal escutar, que o Grande Recife mandou nota. O Grande Recife informa que no mês de maio
reativou a linha 511, que é esse Alto do Mandu, que havia sido temporariamente suspensa por causa da queda no número de passageiros transportados durante a pandemia da Covid-19. Desde então, o consórcio vem acompanhando a circulação desta linha. Inclusive, esta semana, autuou a empresa operadora pelo descumprimento da ordem de serviço. Fiscais continuarão acompanhando o serviço e autuando as empresas que descumprirem a programação estabelecida pelo órgão gestor. Aí tem outra. O Consórcio Grande Recife, que congrega as empresas Pedrosa e Transcol, informa que a linha 511, Alto do Mandu, é operada conforme planejamento do Consórcio Grande Recife. A Transcol já alertou o Grande Recife e a CTTU sobre os estacionamentos que a gente viu o ônibus chegando com a dificuldade de passar, sobre estacionamentos irregulares e dificuldade de acesso à localidade, que impactam a operação dos ônibus e obrigaram a transferência do terminal da linha para a rua Mandacaru. O terminal está lá? O terminal está lá na rua Mandacaru? Tá ou não tá? Tá não, né? Pronto, o pessoal está dizendo que não. Aos finais de semana, de forma a ampliar o atendimento à comunidade, aumentar a regularidade do serviço e reduzir os tempos de deslocamento dos passageiros, as empresas propuseram ao órgão gestor a criação de uma linha circular. Tem essa linha? Ainda não, né? Vocês ficaram sabendo disso? Não. Também não. Nenhuma resposta. Com integração temporal com diversas outras linhas, que operaria entre o Alto do Mandu e o bairro de Casa Forte. O projeto está sob análise do Grande Recife, Consórcio Transporte. Por enquanto que não tem esse projeto, né? O que resta ao pessoal é descer para pegar o ônibus ou na Avenida Norte ou na 17 de agosto, que é que tem mais oferta. Sobre a água, enquanto a gente estava aqui antes de entrar ao vivo, o pessoal começou a dizer, começou a chegar água, Vamos dar uma chegadinha aqui, vamos lá, a gente combinou, vamos dar uma chegadinha aqui rapidinho, para a gente poder mostrar. Como é o nome da senhora? Maria de Fátima. E ela mora aqui nessa casa que a gente mostrou, que tem câmera de segurança, né, com outras pessoas. São 8 pessoas que moram nessa casa, 8 pessoas dependendo da água. O cachorro vai morder não, né? A gente vai ficar aqui do lado de fora, né? Dona Maria de Fátima vai mostrar ali pra gente que tem uma torneira. Chega aqui um pouquinho, Eliabe. Dona Maria, vamos lá naquela posição pra gente poder mostrar. Dá pra mostrar aí, Eliabe? Só um pouquinho, viu? Só um pouquinho. Dá pra mostrar ali? Tem condição não? Dá pra mostrar aí? Dá pra enxergar? Abra aí, por favor. Tá vendo? Soltaram a água. Tá chegando água, né? Na casa do pessoal aqui do Alto do Mandu. E a gente pediu Obrigado, viu? Para não gastar sua água. Tá chegando água, a gente tá vendo muitas casas, os moradores dizendo, chegou água. Resposta da Compesa. A Compesa explica que a operação do sistema de abastecimento de água do Alto do Mandu é de natureza complexa e por isso tem variação nos dias de distribuição. E para melhorar o abastecimento da área, a companhia está licitando uma nova obra que deve ser iniciada em janeiro de 2021. E quando concluída, vai garantir que a distribuição seja uniforme e maior controle da água produzida à população. O pessoal está precisando da água agora, né? Mas aí tem esse projeto para janeiro de 2021. E essa é a situação aqui do Alto do Mandu. E eu volto com você, Pedro. Problemas mostrados e as respostas foram trazidas, né, Matheus? Apesar de, em boa parte, não ter sido tão satisfatórias, mas estão aí as respostas para o pessoal do Alto do Mandu.